Olá, meus amigos. Eu queria falar sobre o que vem acontecendo nos últimos dias. Eh, estamos vivendo um período de turbulência na economia mundial e os especialistas alegam que devido ao coronavírus. Nós temos as bolsas mundiais caindo todos os dias, o mercado financeiro derretendo no mundo inteiro e, inclusive, em países de primeiro mundo, países como uma potência como os Estados Unidos. As bolsas lá têm caído. Eles têm interrompido as negociações diariamente. E aqui no Brasil, como é uma economia que muito mais frágil do que a economia americana, lógico que não teria como fugir disso, tá? E o que tem acontecido é o seguinte: pessoas tentando imputar essa crise econômica ao presidente Jair Messias Bolsonaro e a sua equipe econômica, Paulo Guedes e a sua equipe. Então, nós estamos vivendo uma situação onde a hipocrisia da extrema-esquerda está a cada dia se superando. Nós tivemos agora o Congresso derrubando o veto do presidente Jair Bolsonaro em relação ao BPC. Para quem não sabe, o BPC é o benefício da prestação continuada, que é pago a pessoas idosas ou com deficiência que tenham uma renda mínima. E essa renda mínima, até então, ela estava fixada em R$ 261. Ou seja, então a pessoa recebia até R$ 261 e ela era idosa ou tinha alguma deficiência, ela tinha direito a esse benefício de receber esse salário mínimo, que era o benefício da prestação continuada. O que que o Congresso fez? Alterou para quem receber uma renda máxima de R$ 522,50. Ou seja, aumentou essa faixa de pessoas que teria direito a receber o BPC. E com isso, essas pessoas que ganham uma renda máxima de R$ 522,50, aumentando sensivelmente, aumentando muito essa faixa de pessoas aí que teria direito a receber, houve um acréscimo no orçamento, um acréscimo de gastos em torno de 20 bilhões por ano, um pouco mais de 20 bilhões por ano, a serem empregados para pagar, então, esse excedente desse benefício de prestação continuada. O presidente Jair Messias Bolsonaro tinha vetado essa proposta. O Congresso, então, irresponsavelmente, inclusive com Alexandre Frota, Joyce Hasselmann, delegado Valdir, pessoas do PSL que são traidores do presidente Jair Messias Bolsonaro, votando para derrubar o veto do presidente. Então, meus amigos, o que fica nítido com tudo isso é o seguinte: para a extrema esquerda, o importante é o Brasil não dar certo. Isso está mais do que claro. Rodrigo Maia, com essa ideia de parlamentarismo, o pessoal do Congresso, gente como Renan Calheiros. Davi Alcolumbre não é nada diferente de Renan Calheiros. Davi Alcolumbre assumiu o Senado e foi uma decepção, porque nós achávamos que estávamos livres de um Renan Calheiros, saímos da frigideira e caímos na brasa. Porque o Davi Alcolumbre consegue se superar. Então, a situação é essa. A situação é que o Brasil, para acabar de completar, ainda entrou essa crise mundial, que alegam ser pelo coronavírus, que eu não sei se é realmente, porque o coronavírus, já vi vários infectologistas dizendo que o vírus, o Covid-19, ele é menos letal que a chikungunya, que a dengue e outros vírus. A gripe mata milhares de pessoas no mundo. E não tem esse alarde todo com dengue, com chikungunya, a própria gripe mesmo. E com o coronavírus estão fazendo todo esse alarde. Parece até ter algum interesse por trás disso daí, para derrubar realmente a economia no mundo inteiro. Agora a OMS decretou como uma pandemia
e estão se falando no mundo inteiro em evitar aglomerações de pessoas. Mas nós vemos estádios de futebol aqui no Brasil cheios, até ontem, antes de ontem. Estávamos vendo aqui estádios de futebol com 50 mil pessoas, 60 mil pessoas. Tivemos o carnaval, agora recentemente já tinha notícias de coronavírus. Ninguém se falou em proibir o carnaval. Agora estão falando em proibir aglomerações de pessoas aqui no Brasil, seguindo o exemplo de outros países, mas outros países que já têm uma infestação maior do coronavírus. Aqui no Brasil ainda não está tendo essa infestação generalizada como está tendo já em outros países. São poucos casos confirmados. Então, agora com a aproximação da manifestação do dia 15, depois de amanhã, surgiu então essa pressão aí por não se fazer aglomerações de pessoas. O governador do Distrito Federal chegou a suspender as aulas por 5 dias. Coincidentemente, por 5 dias, o período vai pegar o período das manifestações. Depois, aí, o coronavírus já não vai representar mais problema. Ou seja, depois de 5 dias, governador do Distrito Federal, segundo o senhor, o coronavírus não mais será um problema e as aulas voltarão à sua normalidade. Para ver o nível que chegou as coisas. E parece que tem gente que não está enxergando isso, não está enxergando que a extrema-esquerda, a extrema imprensa e muitos outros da oposição ao governo Jair Bolsonaro estão fazendo para que seja enfraquecidas as manifestações ou até que elas não existam, que elas não aconteçam. Né? E o presidente Jair Bolsonaro se sentiu pressionado, fez um pronunciamento à nação, pedindo para que o povo não faça as manifestações. Não foi o governo Jair Messias Bolsonaro que convocou as manifestações. As manifestações são voluntárias. Nós, brasileiros que votamos nele, vamos para as ruas para defender, não ele, defender o Brasil, porque o que estão fazendo com o Brasil é uma coisa absurda. Estão querendo acabar com o país em prol de uma ideologia marxista nojenta que nunca deu certo em lugar nenhum. Está ali a Venezuela, o Lula falando, elogiando agora esses dias, elogiando o Nicolás Maduro. O Lula, falar no Lula, o Lula viajando para a Europa às nossas custas, um condenado com duas condenações em segunda instância, só está solto porque os amigos do STF fizeram essa graça com ele lá, fizeram essa gambiarra para soltar o Lula. E aí permitem que ele vá até para a Europa falar mal do Brasil lá com o nosso dinheiro público, o nosso suado dinheiro público. Então a coisa desgringolou, gente. A coisa chegou num ponto que ou nós desobedecemos todas essas ordens, entre aspas, de pessoas que estão dizendo para não irmos para as ruas e vamos às ruas sim, ou essa situação vai se agravar ainda mais. Vamos curtir, compartilhar o vídeo e dia 15, domingo, todas as ruas em defesa do Brasil.